Paz do Senhor, igreja, podeis assentar. Muito bem, nossas crianças de 2 a 8 anos podem sair para suas salas e de 9 a 15 para o idiomas. Então, 2 a 8 para suas salas e 9 a 15 para o idiomas. Muito bem. Todos abençoados, meus irmãos? Como prometido e anunciado aí há alguns dias, nós vamos iniciar hoje as ministrações sobre santidade e nós devemos ministrar isso dentro do mês, esse assunto dentro do mês de fevereiro e dentro do mês de março. Então, nós teremos aí 8 ministrações dentro desse tema. E o desejo do nosso coração e aquilo que Deus tem posto em nossa mente e como objetivo é justamente promover no coração, na mente, na alma, no espírito de cada membro desta igreja o desejo pela busca por uma vida santificada ao Senhor. Nós pedimos ao pessoal aí da mídia, e eles fizeram esse banner que tem sido publicado aí, colocado nas redes sociais e também aqui na igreja. E lá fala justamente aquilo, santidade, um chamado à vida que agrada a Deus. Quando eu estava pensando sobre o tema e elaborando essa frase, a primeira coisa que me veio à minha mente era justamente o objetivo. Qual é o objetivo de sermos santos? Qual é o objetivo de termos uma vida santa, uma vida santificada? Justamente o objetivo é uma vida de comunhão, uma vida que agrada aquele que é santo. Então, no momento em que você está pensando e elaborando alguma coisa, você acaba descrevendo certas ou um número considerável de palavras, de frases, e o que me chamou a atenção é justamente o que está na palavra de Deus, ou o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus fala justamente para nós sermos santos, é uma convocação. E Ele diz também que é impossível de ver a Ele sem que haja santidade em nós. Então, diante disso, o nosso tema central nesses 2 meses será santidade, uma vida que agrada a Deus. Obviamente que nós teremos subtemas e cada um vai falar aquilo que lhe foi passado, trazendo como exemplo o como ter, como obter uma vida de santidade ao Senhor. Hoje, o tema ou o subtema será santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Então, eu pretendo justamente falar um pouco sobre essa questão de chegarmos, ou o caminho que leva até a vida eterna com Deus. Eu vou fazer também uma abordagem sobre o que é santidade. Não que a igreja não saiba, mas para aqueles que saibam, que isso se consolide ainda mais no seu coração. Se porventura não sabe ou tem dúvida, o objetivo também é esclarecer e trazer certeza no coração de cada um de vocês, aquilo que é santidade, um modelo. Até porque uma das coisas que nós temos observado, e principalmente em nossos dias, é a grande confusão, em razão do grande número de especialistas que temos em todas as áreas. Você encontra pessoas que se apresentam como entendidos na palavra de Deus ou em determinados assuntos e que tenta dirigir as nossas vidas. Bem, não que eu seja um especialista e nem que os nossos irmãos que aqui vão ministrar sejam especialistas, mas o que tem em nosso coração é que nós ministremos aquilo que está na palavra de Deus,
não os nossos conceitos, não as nossas ideias, não aquilo que nós entendemos, mas que a Bíblia fala para cada um de nós. Então, o objetivo é que nós estudemos a palavra de Deus, que nós verifiquemos a palavra de Deus, para que se consolide em nossa mente e em nosso coração aquilo que é o propósito de Deus sobre esse tema para as nossas vidas, né? Eu não pretendo aqui estabelecer ou dizer, não, eu sou, ou o pastor Jonathan, ou o pastor Pablo, ou outros que aqui vão estar ministrando, esses são os especialistas. Não, nenhum de nós somos, né? Penso que posso falar em nome deles, não somos, né? Não temos aqui a intenção de esgotarmos esse assunto, mas temos a intenção de estudar a palavra juntamente com vocês e trazer ao entendimento, à luz da palavra, aquilo que Deus quer para cada um de nós dentro desse tema. Amém? Nesse sentido, eu sugeri, pus lá no nosso grupo da Escola Bíblica Dominical, daqueles que ministram, uma literatura que eu considerei muito importante. Eu indico isso aqui para vocês. Eu estou lendo, ainda não terminei, né, esse livro, O Impacto da Santidade, né? Se você puder e gostar do assunto, né, e se interessar por ele, compre. É uma literatura maravilhosa que vai contribuir, obviamente, que ele não tem também a intenção de esgotar o tema, não, ele vai complementar aquilo que a palavra de Deus diz, ou elucidar, muitas vezes, um texto bíblico, para que você possa ter melhor entendimento daquilo que a palavra de Deus está falando. Então, se você puder, depois compre e acompanhe, né? Leia o livro e acompanhe as ministrações da aula. Grande parte do que eu vou ministrar, eu tenho como base aquilo que o pastor Luciano Subirá entende também e ministra através dessa literatura. Eu considero e o respeito como um dos grandes exegetas do nosso tempo, né? Já disse isso aqui em outra oportunidade, e creio que ele tem sido um instrumento de Deus para trazer entendimento a nós dentro de diversos assuntos bíblicos, né? Então, se você puder, adquira a literatura, é muito boa, ela vai contribuir para a edificação da sua vida, tá certo? Não entenda que eu estou plagiando, eu falei isso da outra vez, não, eu estou reproduzindo aquilo que eu aprendi, né? Se nós pudermos dizer, né, embora eu não tenha convivência com ele, mas eu tenho sido ministrado por suas palavras e pelos seus estudos, e aquilo que nós recebemos, né, na nossa formação cristã, né, ele contribuiu, ou seja, ele vai de encontro àquilo que nós aprendemos, desde o momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então eu encontrei justamente nele o respaldo bíblico para dizer que ele é um instrumento de Deus para falar ao nosso tempo sobre temas maravilhosos como esse. Amém? Feito essas considerações, né, eu quero que você abra aí sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Todos encontraram? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu diminuir aqui um pouco, que eu pus muito grande, está passando. Muito bem. Eu quero, nesta manhã, dividir esse tema em quatro categorias. A primeira, o que significa a santificação? O segundo, quando ocorre, ou seja, qual é o momento inicial da santificação? O terceiro, santificação como um processo que é desencadeado em nossas vidas. E o quarto, que é justamente o subtema que nós colocamos, santificação, a vida eterna com Deus, ou seja, na vida eterna com Deus, a santificação final, né? Aquilo que vai ocorrer já lá no final da nossa vida aqui na terra. Então, esses 4 pontos eu pretendo abordar com vocês nesta manhã, né, para, como eu disse,
trazer melhor entendimento sobre a vida sobre esse tema específico na vida de vocês, de cada um de nós. Então vamos lá. Se eu perguntar para você nesta manhã, e não precisa você responder, apenas pense sobre o tema, seja honesto consigo mesmo e responda: você sabe o que é santificação e como ela se dá na sua vida? Você sabe o que é santificação e em que momento ela se iniciou na sua vida? Você conhece a importância da santificação? Eu faço essas perguntas justamente para que você comece a elaborar na sua mente, desenvolver na sua mente a resposta para cada uma delas e compreenda e faça a devida aplicação dentro daquilo que nós vamos falar. O que é santificação? A santificação, ela é um ato reproduzido ou produzido por Deus. Ela não é um ato que é você quem inicia ou que dá o start. A santificação é uma ação direta de Deus para comigo e para com você. Uma certa vez, estudando numa outra oportunidade sobre esse tema, eu encontrei uma ilustração que eu achei fantástica. Alguém aqui sabe como que é produzido a pérola, como a concha? Obviamente que há uma variedade específica daquelas conchas marinhas que produz a pérola. Você sabe como que é produzido? Como que a concha produz uma pérola? Alguém aqui tem conhecimento? Nunca procurou saber? Bem, lendo na época, eu encontrei isso falando sobre como que a concha produz a pérola. Por acidente, é inserido dentro dela uma substância que lhe é estranha, um corpo estranho, que é tratado como uma sujeira, como algo impuro por ela, dentro do organismo dela. Ela não consegue expelir aquela sujeira de dentro dela. Ela não consegue colocar para fora aquilo que está dentro dela. Então, o que ela faz? Ela começa a gerar o material que é conhecido como madrepérola, né? Uma substância que ela produz, e ela expele aquela substância em cima daquela impureza. E ela vai fazendo isso repetidas vezes, a tal ponto de que aquela substância, aquele corpo estranho, aquela sujeira, vai se tornando de acordo com o ambiente dela, com o corpo dela, com aquilo que é interior dela. Então ela já não mais rejeita aquele corpo estranho que adentrou a ela. Por quê? À medida que ela foi expelindo aquela substância, aquele corpo estranho foi o quê? Transformado e adequado ao ambiente dela. Se tornou puro, se tornou como ela. O processo de santificação, e aí eu faço justamente uso daquele que usou essa linguagem para demonstrar isso, segundo o que eu verifiquei, é fato, isso é ciência, isso é biologia, né? A concha produz a pérola desta forma, e é algo maravilhoso quando nós aplicamos nesse sentido. O que é a santificação? É um ato, então, da parte de Deus para conosco. Nós que estávamos impuros, nós que tínhamos pecado, nós que tínhamos condições de rejeição diante de Deus, agora, através do novo nascimento, somos tornados aceitáveis, puros diante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou e nos tornou aceitável diante dele. Então, a santificação é uma ação direta de Deus sobre a minha e a sua vida, para que nos tornemos aceitáveis diante dele, para que nos tornemos parte dele, daquilo que ele é. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, você vai verificando justamente essa questão de como Deus agiu e de como Deus faz conosco para nos tornar aceitáveis diante dele. Bem, qual era a nossa condição? E como que isso se processou? Ou em que momento isso acontece? Justamente a partir do novo nascimento.
Mas há algo ainda interessante que eu achei sobre isso aqui. Ora, então, como é que acontece esse novo nascimento? E a explicação está justamente no relato do encontro de Jesus com Nicodemos, né? Aquela célebre que todo mundo fala muito sobre o momento em que Nicodemos, ou que Jesus foi até Nicodemos, e aí Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Então gera uma dúvida na cabeça daquele homem. E aí eu abro um parênteses aqui. Jesus chama a atenção de que ele era um estudioso da palavra e que ele deveria saber o que Jesus estava falando. No entanto, isso estava oculto ao entendimento dele. E talvez essa seja a condição de muitos. Por que a necessidade de nascer de novo? E como é que ocorre essa transformação? Ora, aí Jesus vai e diz: porque aquele que é carne, ou que nasce como carne, reproduz o quê? A carne. E aí o pastor Luciano Subirá faz uma alegoria, uma demonstração que eu achei fantástica. Ele fala justamente daquilo que Deus diz lá no Jardim do Éden: produza cada ser vivente, ou cada vegetal, segundo a sua, o quê? Espécie. E eu vou usar aqui aquilo que ele usa como exemplo. Ele diz: então o que acontecia? O homem pecou. Primeiramente, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o quê? Puro, como Deus era. Veio o pecado, Adão pecou, e aí o que aconteceu? Ele deformou a criação. E havia uma ordenança, qual? Reproduza cada um segundo a sua espécie. Ele se tornou o quê? Ser pecador. Então todos aqueles que vieram após Adão passaram a ter o quê? O pecado inserido na sua carne. Todos aqueles que vieram após Adão agora reproduziam aquilo que foi o que Adão deformou. O pecado agora estava inserido. Muitas vezes nós ouvimos aquela passagem bíblica em que Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe, e alguns diziam: não, é por causa do ato sexual. Não tem nada a ver com o ato sexual. O pecado, quando Davi está dizendo aquilo ali, ele está falando que ela já estava em pecado. A mãe dele já estava em pecado, porque o pecado estava inserido na sua natureza, no seu ser, no que ele era. Então ele foi reproduzido agora como? Também em pecado. Ou seja, ele nasceu com a carne pecadora. Bem, continuando aquilo que o pastor fala, veio Jesus Cristo. E qual foi a concepção de Cristo? A concepção dele foi sobrenatural. Quem foi que o progenitor de Jesus Cristo? Quem foi? O Espírito Santo. Ele foi o progenitor. Bem, então aqui está a mudança. Naquele momento, até ali, todos que nasciam da carne, correto? A partir dali, Jesus nasceu e trouxe consigo uma nova categoria de ser, da qual nós, nele, nos tornamos como ele. Aqui está, como dizem alguns por aí, a virada de chave. Nós agora, em Cristo, ou por Cristo, nós somos feitos o quê? Nova criatura, novo ser. O que nós recebemos agora é a condição, através daquele ser, que é Jesus Cristo, a condição para sermos o quê? Santo. Então, a partir da aceitação de quem é Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Santos diante de Deus. Foi isso que Deus fez por mim e por você, com palavras simples. Através de Jesus Cristo, então eu vou através dele, que eu que sou carne, pecador, tenho no meu DNA, tenho na minha substância o pecado, tenho em meu ser a característica do pecado. Agora eu aceito Jesus, recebo ele como meu Senhor e como meu Salvador, e então a partir daí eu me torno agora o quê? Nova criatura.
A partir desse momento, a ação de Deus opera na minha vida. Então esse é o momento em que ocorre a santificação da parte de Deus para mim e para você. Ele tornou você santo naquele dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele dia em que você reconheceu Ele como Senhor da sua vida, Ele perdoou os seus pecados, justificou de todas as suas falhas, concedeu a você a oportunidade de se fazer filho dEle, concedeu a você a oportunidade de agora negar toda a sua condição e estabelecer Jesus Cristo como modelo e Senhor da sua vida. Alguns usam, e é verdade, é como se você tivesse uma página da sua vida, onde consta todas as coisas ruins que você era e que você foi, durante boa parte da sua vida. Jesus vai lá e escreve, está cancelado. E agora você vira aquela página, e o que tem ali? Uma página nova, em branco, para ser preenchida e vivida segundo o modelo de Jesus Cristo para a minha e para a sua vida. É a outorga de um perdão, é a outorga de um rasgar de uma vida que antes distanciava você de Deus, e agora você passa a viver próximo de Deus. É como alguém que diz, olha, você devia para mim algo que era impagável, mas eu estou dizendo para você, a partir de hoje, você não me deve mais nada. Alguém aqui, humanamente falando, financeiramente falando, já teve uma dívida perdoada? Algo que você não dava conta de pagar? No dia que alguém diz para você, ó, não precisa você me pagar, e aí eu vou falar, às vezes não financeiramente, algo que você fez e que você esperava que a pessoa te tratasse da mesma forma, mas ela diz, eu te perdoo, eu não vou tratar você da mesma forma. Qual é o alívio que gera em nós, ou em você? Obviamente que eu estou dando uma pequena noção para você. O que Cristo fez vai muito mais além do que isso. Ele está dando para você agora o quê? Uma nova vida. Era como quem era escravo e agora passou a ter a alforria. Eu já assisti diversos filmes em que retrata a escravidão, e no momento em que o cara recebe a alforria ou a carta de libertação, o que ocorre na vida dele é algo extraordinário, é uma alegria que ele não consegue apenas demonstrar fisicamente, não, ele fica como quem estava sem entender o que estava acontecendo, dada o quê? A alegria que ele estava sentindo pela nova vida que ele passa a viver. É isso que Deus fez por mim e por você. Ele santificou você, para que você pudesse ter uma nova vida na presença dEle em Cristo Jesus. Bem, aí nós vamos para o segundo ponto que eu falei que trataria com vocês. A santificação progressiva, ou a sequência disso. Terminou? Então parou por aí, pastor? Deus já fez por mim tudo o que tinha de fazer? Sim, Deus já fez por você tudo o que era necessário fazer. De fato, e como muitos pregam, Ele não precisa morrer novamente. Isso é uma verdade. Ele não precisa estabelecer para você novamente que você agora vai ser santo de novo, ou vou ter que providenciar outro meio para você ser santo. Não, o que Ele fez está consumado e é perfeito. O que Deus fez está consumado e é perfeito. Você foi, a partir do dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi feito santo diante dEle. Agora vem a segunda etapa. Aí eu pergunto para você, você foi feito santo? O que acontece no seu cotidiano? O que acontece na sua vida todos os dias? Tem uma carne pulando e querendo fazer o que não deve? Tem uma carne desejando a voltar lá para a lama? Tem uma carne desejando fazer as práticas antigas? Tem ou não tem, meus irmãos? Tem. Ainda tem. Ainda tem uma carne, sangue e carne aqui vivo. Pastor, mas espera aí, o senhor disse que eu aceitei Jesus e eu fui santificado diante do Senhor.
E que a partir dali agora eu me tornei uma nova criatura. Sim, você foi colocado santo, foi uma determinação de Deus, Ele perdoou os seus pecados, você foi santificado, você agora tem acesso à presença dEle. Mas continua uma briga entre aquilo que houve da parte de Deus para comigo, para com você, com o velho homem que está aqui. A santidade progressiva, essa é minha responsabilidade em manter. E aqui está um dos pontos que mais traz controvérsia nos nossos dias atuais. Porque o que a gente mais escuta é: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez santo, santo para sempre. Uma vez que eu aceitei Jesus, pronto, não tem mais nada. Eu estou falando alguma inverdade ou todos ouvem isso constantemente? Há doutrinas a respeito disso. E como eu disse, eu não quero falar do meu conceito ou do conceito de alguém, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E a verdade é que eu e você somos cooperadores de Deus nesse processo de santificação. A ordenança é para que eu e você continuemos aperfeiçoando a obra realizada em nossas vidas. Parece, quando você olha para essa frase, você parece que dá a ideia, então não foi perfeita. Não, ela foi perfeita. O aperfeiçoar é um termo usado na palavra de Deus, mas significa dar andamento, dar prosseguimento, continuando, melhorando. Por quê? Deus operou, mas o Irismar, pecador, continua vivo. O Irismar amanhece o dia, né, e chega ali na frente, alguém pisa no calcanhar dele, a vontade dele é de quê? É de retrucar da mesma forma como recebeu. O Irismar continua vivo quando ele chega no trabalho e alguém fala alguma coisa contra ele, a vontade dele é de agir como o Irismar que mostra, ou que não leva, como é que diz, desaforo para casa. Não é verdade? É isso. Só que quando o Irismar recebe essa palavra, ele lembra: eu sou nova criatura e eu tenho que reproduzir aquela obra que Deus fez em mim. Eu já não sou mais como eu era, eu agora vou ser o quê? Eu vou reproduzir a santidade de Deus na minha vida. Bem, vamos para o texto bíblico, para não ficar só no que eu estou dizendo. Atos 26, verso 18. Diz o seguinte: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só, a ideia, o tempo dessa palavra santificado, ela dá justamente a ideia de quê? De uma ação progressiva, aos que são santificados, o que significa que ela vai ocorrer a cada dia, pela fé em quem? Em Cristo. A cada dia que nós formos andando com o Senhor, o processo da santificação vai acontecendo em nossas vidas. A cada dia que você vai aproximando-se de Deus, ou vivendo o seu viver, a santificação vai operando na sua vida. Olha só, vamos lá aqui para o texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esse texto bíblico está justamente dando para nós o quê? Uma advertência, uma demonstração, uma imposição. Sede. Veja bem que lá nos versos iniciais, Deus disse que Ele estava fazendo por nós, Ele nos santificou. Agora Ele está dizendo sede, ou seja, mantenham, continue. Bem, houve uma contrapartida de Deus,
e agora há necessidade de que eu e você continuemos progredindo em quê? Em santificação. E o texto diz aqui para nós, o que ele está dizendo? O que vocês faziam antes, não façam mais. A forma como vocês viviam antes, não é mais condizente com a vida que vocês receberam. O que ele está dizendo é, aquilo que vocês reproduziam, não deve mais ser reproduzido na vida de vocês. Bem, então a santificação, ela é o quê? Um processo em nossas vidas que agora, nesse momento, nessa fase em que você está vivendo, é responsabilidade sua. Bem, pastor, então o que o senhor está dizendo para mim? Se a santificação é operada por Deus e eu devo cooperar com ela, como é que ocorre ainda o processo de santificação? Bem, o meu dever e o seu dever é justamente fazer o quê? Nos abster, fugir, deixar de lado, não praticar. E à medida que você tem esse comportamento, a ação santificadora de Deus vai o quê? Sendo aperfeiçoada na minha e na sua vida. Deus continua a operar em meu viver, nos santificando. Bem, por que isso acontece? Justamente por aquilo que eu falei inicialmente. Há ainda uma carne viva que peleja contra nós, e dentro de nós há uma guerra. Nessa manhã, eu comentava com minha esposa a respeito de algumas coisas, e eu quero falar para ilustrar para vocês. Durante boa parte da minha vida, eu disse não para Deus, e para melhor esclarecer, eu tinha medo, a palavra é essa, eu tinha medo e receio de que Deus me pegasse à força e me colocasse para ser pastor, para ser dirigente de igreja, alguma coisa desse tipo, para ir para a obra. Era isso que permeava a mente. Eu tinha medo e eu dizia não, eu tinha receio e eu dizia não com relação a isso. E o que Deus operou na minha vida? Então, complementando ainda o raciocínio, eu queria ser um grande empresário, ter negócio, era o meu sonho. Eu queria constituir negócios, ter empresa, era a minha vontade. E eu pensava assim, se eu não tiver isso, eu não vou conseguir cuidar da minha família, proporcionar a eles coisas que eu tenho vontade e que eles precisam. Eu pensava dessa forma. E o que eu vi? Eu vi justamente Deus fez na minha vida de modo que eu não cheguei, eu não alcancei, eu não sou empresário, eu não tive um grande negócio, e Deus deu tudo o que eu precisava para mim e para os meus filhos. Eu já disse isso aqui diversas vezes. Eu vi Deus fazendo. Então, o que Deus me levou a compreender? E aí é o ponto que eu quero passar para vocês. Ele me levou a entender que Ele faz em nossas vidas muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. É Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que opera. E com isso houve o quê? Uma mudança no meu pensamento. Houve uma mudança no meu pensamento e eu passei, Senhor, então, o que eu preciso é de Ti. O que eu preciso é da Tua presença. O que eu preciso é da Tua graça. Eu não preciso ser um grande empresário, eu não preciso ter um grande negócio, eu não preciso ter isso ou aquilo para dar alguma coisa. O Senhor nos dá. O Senhor nos dá. O Senhor faz na minha e na sua vida. Então, Deus nos leva a essa compreensão. E o meu desejo nesta manhã é justamente isso. À medida que você compreender aquilo que Deus está operando na sua vida, você se aproxime dEle. Você busque mais Ele, tendo a noção e a percepção de que Ele é quem faz todas as coisas na sua vida. Então você não precisa. Eu não estou aqui levando ninguém a uma vida negligente, não, todos nós temos que trabalhar, mas eu estou falando da sua mente, do seu coração, está voltado para o Senhor, porque os pensamentos e os intentos dEle para a sua vida são melhores do que o seu. O que Deus fez
eu compreender é que o que eu queria e o que ele queria era muito melhor do que o que eu pensava, do que o que eu almejava. E é isso que ele faz na minha e na sua vida. Esse processo, ele nos leva justamente a buscar e a entender. É muito melhor eu viver mais na presença de Deus, porque ele vai me levar a uma vida cada vez melhor, cada vez mais próximo, cada vez mais na dependência dele. O processo de santificação que ocorre da parte de Deus para as nossas vidas, nesse caminhar nosso, nesse andar nosso, é algo que vai nos levar a viver a plenitude da vontade dele para as nossas vidas. Talvez nessa manhã, um dos grandes problemas que muitos estão enfrentando, ou que vão enfrentar, é porque ainda não reconheceram justamente o agir de Deus. Não compreenderam ainda aquilo que Deus faz nesse processo de caminhada. E aí a minha fala para você nesse momento, para nós terminarmos esse ponto, é: nesse processo, santifique mais a sua vida. Aproxime-se mais do Senhor. Quando a gente usa o termo santifique, é justamente separar. No Novo Testamento, a compreensão de santificação é aquilo que você faz de entrega para o Senhor. Hoje já nem tanto, mas pastor João e muitos assembleianos que tem aqui, antigamente a gente pegava, a igreja comprava uma guitarra, e aí, quando ela chegava da loja, o que é que fazia, pastor João? Derramava um óleo nela lá, né? E aí dizia: essa guitarra foi o quê? Separada, santificada para o uso do Senhor. Então o que você estava dizendo? E muitos diziam, houve muitos casos na Assembleia de Deus de alguém que pegou o instrumento e foi tocar rock, um exemplo, né? E aí ele foi disciplinado, porque usou o instrumento que era para glorificar o nome do Senhor numa música mundana. Então ele foi ele foi punido por isso, né? A santificação é justamente essa separação. Deus separou sua vida para uso e exclusivo dele. Você quer coisa melhor do que isso? Agora o interessante, sabe o que é? Que assim como eu, a gente tem medo daquilo que Deus tem para nós. Eu dei o meu exemplo justamente. Que tolice! A gente tem medo de ser separado, de ser santificado para o Senhor, de que Ele tenha algo ruim para você. Eu louvo a Deus porque Deus foi misericordioso e me fez ver. Na verdade, Ele me levou, né, ao entendimento. A minha palavra para você é: permita-se ser santificado ao Senhor, para o Senhor, todo o seu viver. E eu garanto para você, você vai viver uma vida com menos aflição, com menos agonia, porque você vai ter em mente que Ele é o dono da sua vida. Você foi santificado para Ele. Muito bem. O outro ponto que eu falei seria justamente daquilo que trata o nosso subtema, que é santificação final, a vida eterna com Deus. Bem, deixa eu chegar lá. Eu vou ler algo aqui para você. A santificação final não será alcançada nesta vida. Por mais que se tenha progredido na santificação, nós não atingiremos a plenitude deste processo antes de o próprio Deus completá-lo mediante a glorificação do corpo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versos 51 a 53, diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista
da imortalidade. O tema, ou o subtema, fala justamente de uma vida na eternidade. A condição para que a gente chegue lá é o quê? A vida no processo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero ser bastante enfático nisso aqui. Não pense você que estando dentro da igreja, dando dízimos e ofertas, se arrepiando na hora do louvor, pulando, fazendo qualquer coisa que você se sentir a liberdade de fazer, não estou aqui criticando a forma como você louva, mas a liberdade que você tiver, mas não se iluda, pensando que vir domingo na escola, domingo no culto à noite, quarta-feira, na segunda-feira, e não tiver uma vida santificada ao Senhor, você não o verá. Tudo isso que eu disse é apenas religiosidade. Se torna religiosidade se sua vida não estiver santificada ao Senhor. Para nós chegarmos à vida eterna com Deus, é necessário uma vida de santificação. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus é que diz para mim e para você nessa manhã, sem santificação ninguém verá a Deus. Pelo simples fato daquilo que eu disse ainda há pouco no início da palavra. Quando nós não somos santos, sabe o que nós somos? Aquele corpo estranho lá dentro da ostra. A ostra, não conseguia expelir. Mas Deus vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. O processo, você não se submeteu a ele. Eu fiz tudo o que era necessário para você ter uma vida santa, mas você negligenciou aquilo que eu fiz. Você não cooperou para uma vida de santificação. É possível, né, e talvez a nossa escola é colocada na internet, é possível que você vai ouvir alguém dizer que essa pregação não condiz com muitos pensamentos de outros, né, e de outros irmãos e primos, né? Alguém pode dizer isso para você, mas o que eu estou falando para você aqui nesta manhã é aquilo que a palavra de Deus diz. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não, é como se você, como eu disse, é aquele corpo estranho se apresentando na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, eu não te conheço. Ele vai dizer para você, você não pertence a esse ambiente. Você não andou na minha presença. Por onde você estava? Quem é você? Aparta-te de mim, porque eu não conheço você. Eu estou sendo enfático dessa forma, porque o que nós temos visto é justamente sendo levado, ou a igreja, ou a maioria dos cristãos, sendo levada a uma vida de religiosidade, que não é uma vida santa, é diferente, é distinta. A religiosidade é bom? Sim, sem dúvida. Vir à igreja, as práticas religiosas são importantes? Sim, sem dúvida. Congregar é importante, ofertar é importante, louvar a Deus, cantar hinos aqui é importante. Só que tudo isso deve ser feito debaixo de quê? De uma vida santa que agrada ao Senhor. Para que nós possamos comparecer diante de Deus e naquele dia ser aceitável para Ele, diante dEle, requer de mim e de você uma vida de santificação. O desejo do meu coração é que, ao longo desses domingos que serão ministrados, essa ideia fique batendo na sua mente e no seu coração. E se você gerou, e se eu conseguir nessa manhã gerar uma dúvida entre aquilo que eu estou falando e o que você já ouviu por aí, amém por isso. Só que eu te dou um conselho, procure dentro da palavra de Deus, estude ela, compare o que eu estou dizendo com o que a palavra de Deus diz. Uma das coisas que nós sempre falamos aqui, o pastor João sempre dá ênfase a isso, a Bíblia é que comprova a própria Bíblia.
Você quer compreender o que eu estou dizendo? Você quer compreender os ensinos que aqui estão sendo ministrados? Pegue a palavra de Deus. Não pegue o youtuber famoso. Não pegue o especialista que aparece lá na rede social. Não pegue aquilo que você está ouvindo por aí. Não, pegue a palavra de Deus. O meu pastor, o pastor João me ensinou isso. Deixa eu ver se o que ele está dizendo é verdade. Pegue a palavra de Deus. Confronte a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que traga entendimento para a sua mente. Eu quero terminar essa ministração nessa manhã e peço a você que se coloque de pé. Eu quero ler algo para você que eu coloquei aqui. Diz o seguinte, em termos simples, Deus santifica. Nós respondemos vivendo de acordo com isso. Não é autoprodução de santidade, mas participação obediente naquilo que Deus está operando em nós. Vou repetir. Nós respondemos, ou Deus nos santifica, e nós respondemos vivendo de acordo com isso que Ele operou em nós. Não é autoprodução de santidade, mas é participação obediente naquilo que Deus está operando em nossas vidas. Amém? Que Deus possa produzir em você o desejo de cooperar com Ele nesse processo de santificação que Ele iniciou na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, nessa manhã, eu agradeço ao Senhor por Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. O Senhor é quem opera o querer e o efetuar em nós. E eu peço ao Senhor nesta manhã, coloca no coração de cada um dos Teus filhos o desejo por uma vida santa e agradável ao Senhor. Senhor, desperta no coração de cada um, se porventura há dúvidas, ó Senhor, em relação à Tua palavra, que eles, Senhor, encontrem na Tua palavra a resposta daquilo, Senhor, que eles necessitam. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um nesta manhã, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podeis assentar, né?